Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é obsessão, o que é e como combater. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Já são mais de 3.300 inscritos. Começamos no ano de 2020 e pretendemos ir levando esse canal que traz boas novas para nós. É um canal onde falamos de coisas positivas, concluímos sempre falando sobre coisas positivas, muito embora nem sempre o assunto seja positivo, como esse, a obsessão, que é um problema gravíssimo. Mas nós vamos concluir falando como combater a obsessão. Por isso, agradeço muito a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, assistido os vídeos, e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. A religião espírita tem contribuído para esclarecer problemas que já existiam e os sentimos em nós sem que soubéssemos explicar o que era na realidade. Em função da falta de esclarecimento a respeito dessas anomalias ou aparentes anomalias, geralmente colocávamos a culpa no sobrenatural. É mais fácil culpar os outros do que nós mesmos. Colocávamos a culpa na má vontade de Deus para conosco. Porque quando a situação nos é desfavorável, sempre culpamos Deus. Ou tudo ficava no terreno dos fenômenos mesmos. Os amigos e as amigas devem estar ouvindo ao fundo aí um coral de cigarras, porque é onde eu estou residindo atualmente, existe uma mata aqui em torno de mim, e parece que esse é o período das cigarras, e elas cantam quase que o dia inteiro, mas é a natureza, né? Sem reclamação, apenas para esclarecer, se vocês estão ouvindo isso no fundo, né? Como um fundo musical. Prosseguindo, ao estudarmos a obsessão, nos deparamos exatamente com as situações comentadas. Felizmente, com o surgimento do Espiritismo, no ano de 1857, passamos a entender exatamente o que é esse grave problema, explicado de forma racional. A obsessão, segundo os dicionários, significa, entre muitas coisas, preocupação excessiva com alguma coisa, uma ideia fixa, perseguição, domínio sobre nossos atos e pensamentos. Isso é o que aprendemos com relação ao significado da palavra obsessão. Obsessão é a situação em que somos dominados, não conseguimos enxergar o óbvio, não distinguimos realidade da fantasia e não sabíamos explicar a razão, o porquê desses acontecimentos, muito embora eles fossem normais, naturais dentro da sociedade, em todas as épocas. Temos então como ponto de partida situações corriqueiras, e exatamente aí é que começa aquilo que nós pretendemos refletir, o maior perigo, pois estamos muito perto do precipício e não conseguimos percebê-lo, ou não nos afastamos dele, ou nos sentimos até bem diante dele. Essa é a obsessão. A obsessão ela é feita por espíritos ainda imperfeitos, que gostam, se comprazem em criar situações embaraçosas para as outras pessoas, fazer com que outros usufruam da sua infelicidade, da sua infeliz situação. Gostam de fazer o mal, de dominar os outros, porque eles estão infelizes, mas não perceberam isso ainda. Por isso querem que os outros também sejam infelizes. Diante disso, podemos constatar que a obsessão somente ela é praticada por aqueles que permanecem ainda imperfeitos, tendo como características o egoísmo e o orgulho. Porque os bons espíritos, ao nos influenciarem,
se utilizam do momento para aconselhar a fazer o bem, a combater a influência dos espíritos perturbadores. Enfim, os bons espíritos querem o nosso bem, a nossa alegria, a nossa felicidade. Por outro lado, os espíritos imperfeitos, quando podem, se agarram àqueles que participam dos seus pensamentos. Sim, a obsessão, ela se dá através da ligação dos espíritos imperfeitos com os nossos pensamentos. E nos dominam tão fortemente que muitas vezes conduzem aqueles que estão sofrendo dessa influência, os chamados obsidiados, como se esse fosse uma criança. E esse domínio será cada vez mais intenso, pois o obsessor sente prazer naquilo que faz. Ele é um cego, não percebe o mal que está fazendo. A obsessão é um termo genérico, mas o Espiritismo nos trouxe 3 características bem diferentes da obsessão, explicando de forma racional que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, apesar do nome sugerir, a situação é extremamente complicada, pois o obsessor ele entra no nosso campo mental, que deu abertura através do pensamento, e o importuna psicologicamente, fisicamente e moralmente. Então, quando uma pessoa está passando por essa problemática, raramente ele se apercebe do que está ocorrendo, pois a atuação do espírito ela é sutil, ou seja, parece que somos nós mesmos que estamos tendo essas ideias estranhas, mas a gente demora para se aperceber disso. Uma outra coisa interessante também é que não é somente o espírito desencarnado que é obsessor. O espírito encarnado, ou seja, o espírito que está na nossa condição de espírito encarnado, também pode exercer essa influência maléfica e a exerce. Vemos hoje através da internet, das redes sociais, a influência brutal que existe de certas pessoas, chamadas de influenciadores, que acabam fazendo a cabeça das pessoas, como costuma se dizer popularmente, a cometerem atos insanos. É muito comum, infelizmente, em razão do nosso orgulho, egoísmo e má tendência, queremos fazer prevalecer a nossa opinião sobre a do outro. E a internet, através das redes sociais, vem fortemente exercer esse tipo de atuação. Muito embora isso não possa parecer, mas é uma obsessão que estamos praticando, quando queremos de todas as formas impor nossa vontade sobre os outros. Mas espere um pouquinho, Jorge. Você, como um espírita, um canal espírita, não está querendo fazer a cabeça dos outros? É aí que está a diferença. Eu sempre deixo claro que essa é a minha posição. Em outros casos é a posição do espiritismo. Mas cada um de nós tem a liberdade de aceitar ou não aquilo que eu estou dizendo. Então isso não é uma obsessão. Estou influenciando? Sim. Mas geralmente a influência que eu faço é aquela influência que nos ensina a praticar o bem, a sermos bons, sermos corretos, leais, sermos criaturas moralizadas, termos Deus sempre dentro de nós. Ou seja, é uma influência boa. Não estou dizendo isso para me orgulhar, de modo nenhum, mas é uma influência boa. Já na fascinação, a outra parte da obsessão, temos um agravamento da obsessão, pois na fascinação nós sofremos algo que nos impede de usar a nossa razão. Aliás, a palavra fascinação ela é muito bonita, existe até uma música, mas você fica fascinado por algo
E quando você fica fascinado por algo, você deixa de perceber os valores reais. E somente damos importância ao que nos é sugerido. E nos sentimos tão atraídos que nada mais tem valor. Somente aquilo que nos é passado. É um perigo, um perigo. E nós temos, lamentavelmente, na nossa atualidade, os chamados feminicídios, em que o homem desequilibrado fica fascinado por uma outra pessoa e quando a pessoa rompe o relacionamento, ele não aceita e comete a loucura de praticar um crime. Na fascinação, nós temos uma confiança exagerada e sem análise daquilo que nos falam. Isso nos torna fanatizados pela ideia. Um médium, por exemplo, fascinado, ele não consegue distinguir a ilusão da realidade. É aquela situação em que fazemos coisas absurdas, sem que nos apercebamos disso. Por exemplo, somente o que uma certa pessoa fala é que tem valor, e é certo. Na subjugação, que é o terceiro e mais doloroso processo de obsessão, a subjugação pode ser moral ou corporal, e a situação se torna mais grave ainda, pois somos constrangidos a tomar decisões comprometedoras e absurdas, e que temos plena confiança ou plena certeza de que são normais. Nesse caso, diferentemente da fascinação, somos levados a realizar atos de forma compulsiva, ou seja, não conseguimos dominar a ação. Como acabar com esse problema? Como resolver esse problema? É uma pergunta que devemos fazer sempre. Como se resolve um problema? Enfrentando-o, claro. A obsessão vai desaparecer quando nos esforçamos para nos tornarmos melhores. Como conseguir isso? Trabalhando no bem, através do combate ao egoísmo, ao orgulho, distribuindo benfeitorias, ajudando as pessoas, tratando os outros com respeito e educação em qualquer situação. Além disso, não basta afastar o obsessor, é preciso também ajudá-lo, porque ele é um doente. É fazer com que ele participe da nossa transformação, que ele sinta mudança em nosso comportamento, que nós sejamos para ele um bom exemplo. Através da paciência, do trabalho e do amor, que dedicarmos aos que nos cercam, reconhecendo nossos erros, pedindo sinceramente o perdão por faltas cometidas, enfim, partindo decisivamente para uma renovação interior, fazendo do amor o nosso maior objetivo. É assim que se vence a obsessão. É assim que você traz para o seu lado o obsessor, fazendo com que ele também se transforme, porque é a minha transformação que vai ajudar a transformar o obsessor. Então, amigos e amigas, obsessão é isso. É um trauma, um drama, e precisamos estudar para que nós a combatamos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e gentileza de assistir o vídeo. Se puder, se inscreva em meu canal, ficarei muito agradecido. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.